a gente está pregando. Eu confesso aos irmãos que eu fiquei bastante tempo, minha mão ficou trema. E muitas vezes, irmãos, a gente espera, vamos num culto e esperamos, às vezes até saímos um pouco triste, porque não vemos um profeta se levantar e colocar a mão na nossa cabeça e entregar uma mensagem para nós. Mas é porque nós estamos muitas vezes com o nosso ouvido espiritual fechado, porque Deus muitas vezes usa um louvor. E nesta noite, irmão, para Deus animou meu coração, né? Foi através de uma palavra que eu vi da boca do profeta do Senhor. Às vezes a gente olha, como o irmão falou, o homem tem aquele costume de olhar pela aparência, pela vestimenta, mas não sabe que Deus usa quem quer, da maneira que quer. Aleluia, Jesus! Aleluia! Deus falou no meu coração poderosamente, então confesso, sair também meio extremo ali, mas eu tenho certeza que eu tenho no meu coração que nenhuma folha seca cai da árvore se não for. Eita Deus Eu poderoso! tenho uma convicção que Deus tem uma palavra para o nosso coração. Abra a tua Bíblia, Evangelho segundo escreveu João, Evangelho de João, capítulo 6 e versículo 20, somente o versículo 20, amém, irmãos? Evangelho segundo escreveu João, capítulo 6, somente o versículo 20, amém, irmãos? Deus de vitória. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 6, versículo 20, amém, amados? Evangelho segundo escreveu João, capítulo 6 e versículo 20. Queremos ser prudentes no horário e que Deus possa estar falando em nosso coração, amém? Deus de vitória. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 6 e versículo 20. Somente o versículo 20 que diz assim: porém ele lhe disse, sou eu, não temas. Mais uma vez, irmão. Porém ele lhe disse, sou eu, não temas. Amém? Amém, irmãos? Pode tomar o seu assento, irmãos? Nós iríamos louvar o Senhor, mas devido ao horário, eu quero aqui ser rápido aqui nas minhas palavras. Antes, irmão, eu quero deixar um testemunho aqui que aconteceu comigo uma certa feita, uma experiência, para mim foi uma experiência que aconteceu conosco ali na cidade de Joinville. Eu estava trabalhando junto com os irmãos numa certa igreja que tinha abrido há pouco tempo ali. E alguém que conhece Joinville sabe, o bairro do Escolinha, ligando ao bairro do Itinga, ele tem um calçamento que ela liga o bairro do Escolinha com o bairro do Itinga. E naquela igreja que nós estávamos ali, irmão, nós já estávamos 7 meses naquela igreja. A igreja era assim, irmão. A igreja era assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Mas era em 5. Era eu, mais um presbítero e um diácono, que o presbítero era o primeiro dirigente, o diácono era o segundo dirigente, e na época eu era auxiliar na obra do Senhor. E quando o presbítero, que era o dirigente, pregava, o diácono fazia a primeira parte e eu cuidava da porta. Quando no outro culto, e tinha a esposa do presbítero que era o dirigente, o pastor daquela igreja, ela era uma mulher tímida, e tinha a filha desse diácono, que ele era uma menininha de 5 anos que louvava na igreja. E uma vez ou outra, dentro desses 7 meses, a igreja dava 15 pessoas, a igreja dava 20 pessoas, mas geralmente sempre era 7, 5, era aquilo que dava. E muitas das vezes nós fazíamos o culto e o presbítero ele morava atrás da igreja. Quando não via ninguém, nós fechava a igreja e ia para trás da igreja tomar um chimarrão, conversar. E um dia, irmão, estava uma chuva tremenda. Alguém conhece, a igreja era alugada na época. E alguém deve conhecer aquele lugar. E um dia estava uma chuva tremenda, uma chuva forte. E nós estávamos ali naquela igreja e de repente nós começamos a orar 7 horas. E deu 7h30, levantamos, não tinha ninguém na igreja. E naquele dia ainda tivemos uma sorte tão grande que a esposa do pastor não foi, não quis ir. E nós estávamos em 4 na igreja com a menininha. E o presbítero lá, ele falou para nós, irmão, vamos fechar a igreja, vamos lá para trás, vamos conversar, né? E o diácono lá,
ele falou para nós, falou, não, irmão, vamos orar mais um pouco. E nós começamos a orar. Deu 8 horas, 8h30, se levantemos. E nós estávamos naquele pensamento de fechar a igreja e ir lá para trás. E de repente, irmão, e naquela rua era uma rua que durante a noite, ali é uma BR que liga, ela passa por Escolinha, passa pela bairro de Tinga, liga a BR que vai para São Francisco. E muitos andarilhos passam por ali, muitas mulheres que vai, de vida fácil, vão ali para fazer tudo que elas fazem. Dependentes químicos, naquela correria louca que eles têm. E de repente, irmão, entra um homem chamado Osvaldo, com 1 litro de pinga na mão, chorando naquela igreja. E quando ele entra naquela igreja ali, no desespero, ele começa a chorar. E o diácono ali, falecido hoje, o irmão Luiz, ele era um homem de muita sabedoria, ele começou a conversar com aquele homem. E de repente aquele homem saiu para fora e jogou a garrafa que ele estava fora. E quando ele jogou aquela garrafa, ele voltou para dentro e o irmão fez o convite para ele. E quando o irmão fez o convite para ele, ele aceitou Jesus. Passou o tempo, ele ficou congregando ali. A história dele era que a família, a vida estava destruída, a esposa tinha abandonado. E naquele momento a intenção dele era pegar a BR e se jogar debaixo de um carro. Só que ele viu a porta da igreja aberta e entrou pedir oração, e Deus usou o irmão e entrou no coração dele. Eu fui embora dali, fiquei mais ou menos uns 7, 8 anos sem voltar em Joinville. E quando eu voltei, eu fui lá. A igreja que era alugada, eles compraram o salão. E aquele irmão Osvaldo, quando eu voltei naquela igreja, já não era mais aquele bêbado, ele era o dirigente daquela igreja. O que eu quero dizer com isso, irmão, muitas vezes você não dá valor, mas o teu esforço, irmão, transforma a vida de uma pessoa. É, Deus. Eu estava falando com o pastor hoje aqui. A Bíblia diz, irmão, que o nosso trabalho não é vão no Senhor, há uma recompensa. Por isso, irmão, vale a pena fazer a obra do Senhor. Por isso vale a pena, como eu vi o pastor dizendo, adotar um jovem desse, porque amanhã você pode encontrar ele no altar, ele não sei mais aqui. Eita, Deus. Amém? Vamos entrar na palavra, irmãos, rapidamente. Para nós aqui entender um pouco dessa palavra, irmão, vamos voltar no livro do Evangelho de Mateus, capítulo 14. Que quando o povo de Israel ele estava sendo oprimido por Roma, quando eles estavam sendo ali oprimidos por Roma, existia um homem chamado Herodes ali, um homem que estava, um homem soberbo. A Bíblia diz que naquela data, era a data do aniversário, podemos dizer assim, dele. E a Bíblia diz que ele faz uma grande festa, regada a todos os prazeres da carne, e convida todos os maioral que ali existia, convida todos aqueles homens que ali existiam. Só que a Bíblia diz que este homem, ele tinha cometido algo diante do Senhor, que desagradou os olhos do Senhor. Ele tinha tomado a esposa do seu irmão Felipe, ele tinha tomado Herodias como esposa, e isso desagradou os olhos do Senhor. E o Senhor levanta um homem chamado João Batista, para repreender, para chegar, entregar e repreender a sua atitude. E aquela palavra de João Batista coloca no coração daquela mulher perversa um ódio por João. E a Bíblia diz que eles pegam João e encerram João no cárcere. E a Bíblia diz que quando eles começam a festejar ali, arregada a todos os prazeres que ali tinha naquele momento, a Bíblia diz que aquela mulher Herodias querendo acabar com aquele homem, porque tinha sentido a mensagem que Deus tinha dado através da vida de João, repreendendo ela começa a arquitetar o mal daquele homem. E a Bíblia diz que no meio dessa festa ela usa sua filha, e a sua filha começa a dançar diante de Herodes. E a Bíblia diz que Herodes se agrada daquela dança e chega naquela mulher, naquela menina, e faz uma promessa. Ele se agrada e fala: ei, eu me agradei do que você tem feito, eu me agradei da tua dança, eu me agradei do que você tem feito, então você pode me pedir o que você quiser que eu te darei, até mesmo a terça parte do meu reino te darei, pode me pedir. E aquela menina, induzida por uma mãe, por uma mulher perversa, ela pede a cabeça de João. A Bíblia diz que Herodes fica com o coração perplexo, porque ele sabia de quem ela estava pedindo a cabeça.
Ele sabia de quem ela estava pedindo a cabeça de um homem, que ele não tinha somente autoridade, mas ele tinha comunhão com o Deus do céu. Aleluia! Ele sabia, irmão, de quem ele estava pedindo a cabeça. Glória a Deus! Que duro é mexer com aquele que Deus tem separado. Que duro é mexer com aquele que Deus tem escolhido. Por isso, irmão, eita, Deus poderoso, aleluia! Por quê? Porque aqueles que se levantam, eles ficam de pé não para ver a tua derrota, mas para aplaudir a tua vitória. Porque aquele que Deus escolhe, é Ele que garante a vitória. A Bíblia diz, irmão, que quando eles pedem a cabeça de João, Herodes fica com o coração perplexo. Por quê? Porque sabia de quem estava pedindo a cabeça. Mas quando o rei, o homem de autoridade, dava uma palavra, por mais árduo que fosse, ele era obrigado a cumprir a sua palavra. Agora ele determina, vai, mata, traz a cabeça de João. A Bíblia diz que quando eles vão lá, decapita João, eles trazem a cabeça de João como aquela menina pede, numa bandeja ali de prata, entrega para aquela menina. O corpo de João é entregue aos discípulos deles, aos que seguiam ele. João foi enterrado. E um dos seus discípulos vai até Jesus, porque Jesus estava em volta ali, pregando, trazendo a palavra do Pai. A Bíblia diz que quando Jesus ouve que João Batista estava morto, que João estava ali já decapitado, a palavra do Senhor diz que Jesus fica com o coração perplexo. A Bíblia diz que Jesus sente uma agonia na alma, Jesus sente uma aflição no espírito. Por quê? A Bíblia diz, irmão, que Jesus com 12 anos, ele surpreende os sacerdotes no templo. Com 30 anos, Jesus começa a exercer um ministério, o qual o Pai tinha determinado para ele. Mas nesse meio tempo, Jesus ele era 100% eita, Deus poderoso, 100% carne. O que eu quero te dizer, irmão, Jesus sentiu a aflição que você sente. Jesus sentiu a agonia que você sente. Jesus sentiu a dor que você sente. Jesus sentiu a tristeza que você sente. Mas nenhum dos diálogos que Jesus estava tendo com os discípulos, ele deixou uma promessa que cabe a mim e a você. Jesus fala para os discípulos: ei, neste mundo vós tereis aflição, mas tenha de bom ânimo. Eu venci este mundo. Vós também vencer. Dizer uma coisa, não importa a tua dificuldade, não importa a tua prova, mas enquanto você permanecer debaixo do poder de Deus, pode levantar diabo, pode levantar diabo, mas você vai. eita, Deus poderoso, aleluia! Neste mundo teremos aflição, mas Ele nos deu essa promessa. Temos de bom ânimo, porque assim como Ele venceu, Ele capacita para você ser mais do que vencedor. O homem, irmão, não entende por que você está de pé. É porque o Senhor te deu essa promessa. Aleluia. E te disse que você é mais do que vencedor. Aleluia. A Bíblia diz, irmão, que Jesus, ele continua com o seu coração perplexo, ele continua com a sua alma batida. E a Bíblia diz que Jesus olha para os seus discípulos e fala: ei, vocês ficam aqui, porque eu preciso buscar a presença do Pai. A Bíblia diz que Jesus se retira para um lugar deserto. Jesus vai para o deserto buscar a presença do Pai. Jesus se retira de perto deles. E de repente a multidão começa a olhar para um lado e para o outro, e começa a ficar desesperado porque Jesus não estava ali. Porque eles entendiam, irmão, que aonde Jesus estava havia milagre. Eles entendiam que aonde Jesus estava havia, irmão, havia ali alimento para sua alma. E bom é, irmão, quando o homem tem essa convicção que só vai alcançar a vitória quando estiver do lado de Jesus. Eita, Deus, aleluia! Buscar alento para os seus corações. Músico quer buscar resposta para as suas dificuldades longe de Jesus, mas quer ter vitória, quer ter resposta. Fique do lado de Jesus, fique aonde Jesus está, porque você vai ter vitória e resposta para a sua vida. Aleluia! Diz, irmão, que quando aqueles homens eles ficam olhando para um lado e para o outro, eles não veem Jesus. Eles não veem Jesus, eles se desesperam. E de repente alguém olha e fala: ei, eu vi Jesus indo lá para o deserto. E eles falam:
então vamos ter com Jesus. Por quê? Porque no deserto com Jesus há vitória. Aleluia. No deserto com Jesus há milagre. E eles vão até Jesus. A Bíblia diz, irmão, que Jesus está buscando ali porque o coração está oprimido. Jesus olha para aquela multidão. Ele tinha todo o direito de dizer para eles: ei, fique lá, eu estou oprimido. Quando vocês estão oprimidos, eu oro, o Pai consola os vossos corações. Jesus tinha todo esse direito de dizer: agora eu não posso, agora eu estou com o coração oprimido. Mas a palavra do Senhor nos diz que quando Jesus olha para aquela multidão, Ele olha com um olhar de íntima compaixão. Eita, Ele glória. olha para aquela multidão com um olhar de íntima compaixão. Sabe o que eu quero te dizer, irmão? Eu e você não estamos aqui porque somos melhores do que alguém que está lá, não. Estamos aqui porque um dia o Senhor nos olhou com um olhar de íntima glória. compaixão. Por isso, irmão, eu quero te dizer: não dê ouvido para aqueles que murmuram contra você. Não dê ouvido para aqueles que se levantam contra você, porque quem te olhou, Ele teve compaixão de ti. Glória a Deus, aleluia. Para que eu e você nesta noite tivesse a oportunidade de aqui estar para glorificar o nome do Senhor. Aleluia. A palavra do Senhor diz que Jesus agora começa a olhar para aquela multidão com um olhar de íntima compaixão para aquele povo. E quando Jesus olha para eles, Jesus começa a ensinar. Jesus começa ali a trazer alento, cura. Começa ali a trazer uma palavra de conforto. E a palavra do Senhor diz que de repente a tarde vai se achegando, a noite vai decaindo. E os discípulos olham para Jesus e falam: Senhor, vamos despedir esse povo, porque a noite está chegando, Senhor, e o povo são muitos e nós não temos do que alimentar. A Bíblia diz que Jesus olha para eles e fala: por que não alimenta vocês? Jesus olha para eles e fala: alimente esse povo. Não é bom que despedimos eles sem nada, não é bom que dispensamos eles. E Jesus olha para eles e fala: como não temos nada para alimentar? E de repente alguém olha e fala: Senhor, nós não temos nada, mas no nosso meio tem um jovem aí que tem 5 pães e algum peixinho. Aleluia. Para alimentar essa multidão. Eu Aleluia. quero te perguntar uma coisa: quem foi que disse que Jesus precisa do muito para realizar o grande milagre? Aleluia. Quem foi que disse que Jesus precisa do muito para realizar o grande milagre? Eu ouvi um testemunho da nossa irmã dizendo sobre a força. Não importa a tua condição que você chegou aqui, irmão. A Bíblia diz no livro de 1 Samuel, capítulo 1 e versículo 8. Eucana olha para Ana e vê a situação de Ana e fala: olha, mulher, por acaso eu não sou melhor para ti do que muitos filhos? Por acaso eu não sou melhor para ti do que muitos filhos? A Bíblia diz que de repente Ana sobe o templo, angustiada, com o coração perplexo, e dobra o seu joelho que não tem nem força para orar. O sacerdote olha para Ana e fala: mulher, até quando você vai apartar o vinho da tua boca? Ele não entendia o sofrimento de Ana. Ana não estava naquele momento ali sem ter palavras para orar ao Senhor, porque ela queria um filho só, não. Porque Ana conhecia a história de uma mulher chamada Sara, que não tinha filho, mas Deus abriu a sua madre e tinha filho. Glória a Deus. Ana conhecia a história de um povo de Israel que estava lá no deserto, e de repente Deus abre um grande mar vermelho para aquele povo passar. Naquele momento Ana não tinha palavra, porque não aguentava mais a humilhação que passava, não aguentava mais a angústia que passava. Bom, muitas das vezes o homem não consegue te contemplar, entender, mas somente você e Deus sabe a prova que você tem passado. Mas eu quero te dizer, irmão, um dia alguém viu Ana subindo de cabeça baixa, mas no outro teve que ver Ana descendo. O homem não entendia, o homem não contemplava e não entendia. Deus olhava a angústia de Ana, e um dia Deus se levantou do trono. E quem sabe nesta noite é o dia que Deus escolheu para levantar do trono, para mudar a tua história, para fazer de você mais do que vencedor. Aquele que te viu na prova vai te ver adorando o Senhor. Aquele que te viu sofrendo vai te ver alegre no céu, na presença do Senhor. Porque quem sabe hoje é o dia que Deus se levantou do trono para tratar a tua Maravilhoso. vitória. A Bíblia diz, irmão, que quando alguém chega em Jesus e fala: Senhor,
é muito pouco. Jesus fala, traga aquilo que para vocês é pouco. Traga aquilo que para vocês é pouco. E a palavra do Senhor diz que Jesus agora levanta para os céus, adora o Senhor, clama o Senhor. E a palavra do Senhor diz que se multiplicou aqueles pão, se multiplicou aqueles peixes. A palavra do Senhor diz que deu para alimentar mais de 5 mil homens, fora as mulheres e as crianças. Mas o que me chama a atenção nessa palavra não foi a quantidade que deu para alimentar, não foi a quantidade que se multiplicou e deu para alimentar. O que me chama a atenção nessa palavra foi o que sobrou. A Bíblia diz que o que sobrou deu para encher 12 cestos. Agora eu te pergunto, irmão, Jesus estava no deserto. O que tem no deserto para colher, se não somente dificuldade, prova? O que tem no deserto para a gente colher, se não Eita, Deus poderoso! Mais 12 estava com o seu cesto vazio e falou, mesmo entrando no deserto, eu vou levar meu cesto vazio, porque lá no deserto... Eita, Deus poderoso! Aleluia! Nesse testemunho, o que eu quero te dizer, usa o cesto que Deus te deu. Muitos na prova perdem o cesto. O cesto hoje simboliza a nossa fé. Entramos na prova, perdemos a fé, mas no meio da prova, se Jesus está conosco, a vitória é certa. Em nome do Senhor Jesus. Mas nós estamos passando dias, irmãos, que as nossas lutas, a nossa dificuldade representa que não vamos vencer, mas esquecemos, irmão, do que Deus já fez e falou com as nossas vidas. Não podemos desacreditar. A Bíblia diz que quando Jesus ali, irmão, ele multiplica aquele pão, ele alimenta aquele povo. Jesus olha para os discípulos e fala, ei, eu preciso ficar do outro lado dessa mar. E Jesus entra naquela embarcação e começa a entrar o mar adentro. A palavra do Senhor, versículo que nós estávamos lendo, o capítulo que nós lemos, Jesus ali está lá no monte orando. O discípulo entra na embarcação e começa a navegar naquele mar. Mas a palavra do Senhor diz que de repente vem uma grande tempestade. Essa tempestade começa a chicotear a embarcação. O discípulo agora começa a se apavorar. E o que me chama a atenção, irmão, que tinha dentro, no meio dos discípulos, homens que tinham por profissão ser pescador. Quantas ressacas aqueles homens já não teve em alto mar, mas no meio daquela tempestade, eles ficaram apavorados. Eles ficaram perplexos, achando agora acabou para nós, agora morremos, agora já era para nós. E a Bíblia diz que quando eles se desesperam, no meio daquela nevoeiro, em cima daquela água, no meio daquele mar revolto, eles começam a olhar um ser andando sobre aquele mar. Eita, Deus. E quando eles começam a orar, um ser sobre aquele mar, eles ficam desesperados. E quando eles ficam desesperados, eles escutam uma voz dizendo, ei, tenho de bom ânimo, sou eu, não temas. Sabe que Jesus queria falar com essas pequenas palavras? Ele quis dizer para eles, ei, vocês acham que eu ia escolher vocês 12 no meio de uma grande multidão para deixar vocês morrer no meio da tempestade? Oh, aleluia! Ele está contigo na prova, Ele está contigo para garantir a tua vitória, irmão. Tu acha que o Senhor ia te escolher no meio de uma grande multidão para deixar você ser envergonhado na mão de Satanás? Se Deus te escolheu, a vitória é certa. Deus vai te cumprir, Deus vai te fazer, e você vai ver o agir do Senhor sobre a tua vida. Mas para isso, irmão, nós temos que acreditar naquele que nos chamou. A Bíblia diz, irmão, que quando Jesus começa a falar para eles, tenham de bom ânimo, não temas, sou eu. Jesus fala, sou eu que estou convosco, não temas. Se levanta no meio deles um homem chamado Pedro, e todo mundo sabe dessa história. Mas o que me chama a atenção é que quando Pedro se levanta no meio daquela embarcação, daquela tempestade, Pedro olha para ele e fala, Senhor, se é o Senhor mesmo, faça eu ir ter com o Senhor. Pedro, um homem destemido, homem corajoso. E a Bíblia diz que Jesus fala, então venha. A Bíblia diz, irmão, que Pedro ele entra, sobe, sai da embarcação e entra no mar. Não importa, a Bíblia não nos diz, se alguém sabe, depois me fala. Não diz quantos passos Pedro deu de sobre as águas. Não diz quantos passos Pedro deu sobre as águas. E muitas vezes nós lemos essa palavra e dizemos que Pedro foi um homem de pouca fé, um homem medroso. Mas ele sentiu o vento vermelho sobre o seu rosto. Aleluia. Ele teve medo, porque ele estava em meio à tempestade. Mas
nessa matéria, sujeito a todos os pecados, andou sobre as águas, mas Pedro andou. Não importa se ele deu um passo ou 2 passos, mas Pedro andou. Mas o que importa nessa palavra não foi a quantidade de passos que Pedro andou, porque Pedro, irmão, ele saiu daquele barco, entrou no meio daquela tempestade, de sobre aquele mar, sobre aquela mar revolto sozinho. O que importa foi como ele voltou para dentro da Eita, Deus ele entrou na prova maravilhoso. sozinho, mas quando ele voltou para a embarcação, ele voltou na palma da mão. Eita, Não Deus, importa, irmão, aleluia. a maneira que você veio, não importa a maneira que você estava lá, o que importa é como você está hoje. Você está na palma do Senhor, você está seguro para a onipotente mão do Senhor. Por isso não tema, mas acredite no chamado de Deus. Pedro, irmão, ele teve vitória. Por mais que ele teve medo, ele teve vitória. Por quê? Porque ele acreditou naquele que o chamou. Irmão, aquele que te chamou é fiel para cumprir as promessas na tua vida. Mas você pode dizer assim, irmão, você não sabe a minha história, você não sabe a maneira que eu sou, você não sabe aonde eu vim, aonde eu passei, a situação que eu era. Muitos se levantam contra mim, o meu ministério não deslancha, porque muitos só olham o meu passado, diz que eu sou isso, mas a Bíblia diz no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, que quando o Senhor, ele olha um centurião do exército romano chamado Cornélio, a Bíblia diz que Deus olha para o coração daquele homem, o Senhor olha para a atitude daquele homem, um centurião do exército romano, mas porém tinha um coração voltado ao Senhor, tinha um coração voltado à obra do Senhor, as suas ofertas eram destinadas à obra do Senhor, e Deus se agradou de Cornélio. A Bíblia diz, irmão, que Deus agora quer abençoar a vida do Cornélio, quer ali presentear ele com o selo do Espírito de Deus, mas para isso Deus precisava de um homem, Deus precisava de um homem para ali determinar a vitória na vida de Cornélio, e Pedro estava por ali, mas o Senhor sabia que Pedro não ia até Cornélio. Por quê? Porque até então eles estavam presos, como o irmão falou, em uma religião. E bom, irmão, é quando o homem não entende que não é a religião que muda o homem, não é a religião que transforma a vida do homem, não é a religião que faz o homem sair lá do montouro e faz ele se tornar alguém, mas é aquele que morreu na cruz do Calvário. Por isso não se apegue em religião, mas se prostre diante do Senhor, porque é Ele que tem poder de mudar a tua história. Aleluia! O Senhor fala com Cornélio, manda ele mandar um dos seus empregados: olha, eu preciso de alguém, manda chamar Pedro. Pedro está em certo lugar. Mas Jesus sabia, Deus sabia que Pedro não ia porque ele estava preso em uma religião. A Bíblia diz que Pedro vai, faz o que Deus determina, ali abençoa a vida de Cornélio. No capítulo 11 de Atos dos Apóstolos, Pedro está voltando. Quando Pedro está voltando, os discípulos agora começam ali castigar Pedro. Por quê, irmão? Começa ali interrogar Pedro e fala: ei Pedro, você agora se assenta com pecadores, irmão. Duro é aquele que não quer fazer e quer parar você de fazer. Aleluia! E se levanta quando você está fazendo, mas deixa se levantar, continua fazendo. Eita, aquilo Deus que poderoso! colocou nas suas mãos, Aleluia! porque o teu compromisso é com o Senhor. A Bíblia diz, irmão, que quando aqueles homens ali começam a falar: ei, agora você se assenta com pecadores, agora você se assenta ali com os escarnecedores, podemos dizer assim. Pedro agora começa a olhar para eles e fala: ei, eu também pensava como vocês pensam, eu também tinha uma liturgia como vocês têm, mas uma hora Pedro começa a testemunhar: antes de eu ir na casa de Cornélio, antes de alguém chegar me chamar para ir em Cornélio, eu estava sobre o meu terraço e ia preparar alguma coisa para comer, mas de repente o Senhor me arrebata no sono e me dá uma visão, e nessa visão parecia sobre mim um lençol com as 4 pontas dobradas, e quando aquele lençol estava com as 4 pontas dobradas, ele simbolizava um vaso na minha presença. E de repente, naquela visão, eu vi alguns répteis, alguns animais, e uma voz que pela primeira vez diz: Pedro, o que tu veste? Pedro fala: eu vejo alguns répteis, alguns animais. E o Senhor falava: então mata e come. Pela segunda vez, Pedro via aquela mensagem e o Senhor falava: não viste bem, mata e come. E pela terceira vez o Senhor fala: Pedro, o que viste, Pedro? Ele fala: eu vi alguns répteis, alguns animais.
E lá no livro de Levítico, a partir do capítulo 14, não somente enfermidades, mas Deus usava Moisés trazendo uma lista daquilo que judeus que eles podiam comer. Então para eles aquela visão, aqueles répteis, aqueles animais, quando Pedro ora e Deus fala: Pedro, o que tu fez? Pedro fala: eu fiz alguns répteis, alguns animais. O Senhor falava: mata e come. Pedro: jamais, Senhor, eu colocarei coisa tal imunda, porque era a lei deles. Mas de repente o Senhor, pela terceira vez, fala: Pedro, o que tu vês? Ele fala: eu vejo alguns répteis, alguns animais. O Senhor falava: mata e come. Jamais colocarei coisa tal imunda na minha boca. E Deus fala para ele: Pedro, quem és tu para considerar imundo aquilo que tem o meu? O que eu quero te dizer, irmão, não te importa com os sambalate e tubia que se levanta contra a vida. Quem te santificou foi o Senhor. Quem te separou foi o Senhor. Quem mudou a tua história foi o Senhor. Quem abriu essa porta foi o Senhor. Aleluia. Quem preparou essa oportunidade foi o Senhor. E não querendo ou não, foi o Senhor que te chamou. Foi o Senhor que te separou. E foi Ele que te santificou para mudar a tua história. Para nós encerrar essa palavra no livro ainda de 2 Samuel, a partir do capítulo 11. Capítulo 11, se não me falha a memória, versículo 17. Capítulo 12, versículo 17. Davi tinha cometido um erro diante de Deus. Davi tinha cometido uma falha diante de Deus para nós encerrar. Davi agora, através daquele erro que ele teve, o Senhor levanta o profeta Natan e repreende Davi. Quando ele repreende Davi, então o Senhor fere um filho que Davi teve através daquela falha com uma enfermidade. A Bíblia diz que Davi agora vê o seu filho enfermo, ele corre para o seu quarto, ele tira a sua coroa da sua cabeça, ele tira a sua veste real, ele coloca um pano de saco ali, se dobra dentro do seu quarto no meio da cinza e começa a se humilhar diante do Senhor. A Bíblia diz que no capítulo 12, versículo 17 de 2 Samuel, os discípulos ali, os sacerdotes, aleluia, Davi, querendo levantar ele para ele se alimentar, porque todos que são pai, que têm filho, sabe que quando o teu filho está enfermo, você se preocupa em estar do lado do teu filho forte, para que se ele piora, você corre atrás de ajuda. Davi não. Davi ficou no seu quarto, se humilhando diante do Senhor. A Bíblia diz que passou um dia, passou 2 dias, passou 3 dias, 4 dias, 5 dias. No 7º dia, Davi começa a ouvir um alvoroço no meio do seu palácio. A Bíblia diz que Davi se levanta, arranca aquele pano de saco sobre ele, troca as suas vestes, põe as vestes real, a coroa na sua cabeça, vai até sobre a sua mesa, senta ali e pede pão para comer e água para beber. Os anciões ficam perplexos, falam: Senhor, o que está fazendo? Se quando seu filho estava ali, nós queríamos te alimentar e o Senhor não quis. Davi olha e fala: ei, quando meu filho estava ali, eu não quis porque ele estava vivo. Enquanto ele estava vivo, eu estava clamando ao Pai, porque eu sabia que enquanto a vida havia uma esperança. Glória a Deus. Acabou. O que eu quero te dizer nesta noite, irmão, não importa a tua situação, não importa a tua dificuldade, não importa a situação que você está, mas eu quero te dizer que ainda não acabou a esperança para ti. Glória a Deus. Você com vida. Quem sabe tem uma mãe aqui que tem o teu filho lá numa situação difícil. Eu quero te dizer que não acabou para ele, porque ele está vivo ainda. Há uma esperança de Deus mudar a sua história, de Deus fazer algo na sua vida. Quem sabe tem uma esposa aqui que o seu esposo está lá no álcool, na bebedice, mas o Senhor ainda preservou a sua vida. Porque há uma esperança para a sua história. Por isso, irmão, quer ter vitória, seja como Pedro, porque Jesus te escolheu e te disse: tenha de bom ânimo, sou eu, não temas, porque na tua história é o Senhor que garante a tua vitória. Se coloca de pé, irmão. Aleluia. Uma palavra bem simples, irmão, mas o Senhor colocou no meu coração uma palavra de ânimo para pessoas aqui, pessoas que têm olhado para as suas dificuldades, pelas provas que está passando e achando que já era, que acabou. A tempestade forte que está sobre a tua vida, você diz: acabou para mim. Mas eu quero te dizer, irmão, que essa tempestade não é para destruir nem acabar você, mas é o início de uma nova história sobre a tua vida. Aleluia. É o início de uma nova história, mas para você ter, irmão, você tem que acreditar naquele que te chamou. Pedro sabia que a tempestade era grande, Pedro sabia que a tempestade era tremenda,
mas ele sabia que aquele que o chamou mandava no céu, manda na terra e tem poder de mudar a história. Aleluia. E nesta noite eu quero orar, irmão, somente para quem tem fé. Quem não tem fica no banco. Mas eu quero orar para você, irmão, que está passando por essa tempestade. Nesta noite o Senhor diz para ti que Ele está contigo. Tenha de bom ânimo, não tema, porque na tua história o Senhor tem um novo começo e vai mudar tudo na tua história. Eu quero orar por você. Se você quiser sair do seu lugar, saia. Nós queremos orar. Nós queremos determinar a vitória sobre a tua vida. Deus, Ele tem coisas grandes para fazer no nosso coração, mas para isso nós temos que acreditar naquele que nos chamou. Nós temos que confiar, irmão. E confiar, irmão, é acreditar que Ele tem poder de mudar a nossa história. Amém, irmão? Quem não quiser vir aqui, curva sua cabeça. Eu quero estar orando. Quero fazer uma oração. Oh, glória. Amém, irmãos? Deus, Ele tem coisas grandes para fazer na tua vida. Saia do seu lugar, deixa Deus falar contigo. Deixa Deus realizar o propósito, porque você está na palma das mãos do Senhor. Foi o Senhor que te escolheu. Muitas vezes, irmão, nós damos ouvido para da direita e da esquerda. Mas nós vivemos no dia de hoje, irmão, nós vivemos como numa arena. Vamos dizer, vamos usar um português, num estádio, numa disputa, irmão. E nem todos aqueles que estão na torcida querem o teu bem. É, Nem Deus. todos aqueles que estão na torcida querem a tua vitória. É verdade, Mas Senhor. o Senhor, Ele garante a tua vitória. E nesta noite, irmão, Deus tem milagre para ti. Deus quer renovar a tua esperança, porque aquele que te escolheu, Ele está contigo para te dar vitória. Ele diz para ti: sou eu que estou na prova, sou eu que estou na dificuldade, sou eu que estou nessa peleja. Tenha de bom ânimo, somente creia, porque o dia do Senhor vai bradar a tua vida e você vai ver o agir de Deus sobre a tua história. Alaba sube de calamandácia, sube de calamandubidência. Deus, Ele tem coisas grandes para fazer contigo. A tua história não é Deus, mas a última palavra o Senhor diz para ti: sou eu, não temas. Alaba sube de calamandácia. Se Deus colocou nas tuas mãos, faça com excelência, porque é Ele que se responsabiliza por ti. Estubinar que ela mandaia sube de calablafácia. Deus, Ele tem coisas grandes neste lugar. O diabo, é por isso que muitas vezes não entendemos os levantes de Satanás. Não entendemos por quê? Porque foi o Senhor que determinou esse lugar para nós glorificar. Foi o Senhor que abriu essa porta. Foi o Senhor que te colocou aqui. Por isso faça com excelência, porque aquele que te escolheu, Ele se responsabiliza para te dar vitória. Senhor Deus e nosso Pai, aqui está a tua igreja diante do teu altar, Senhor. Numa palavra simples, ó Pai, o Senhor tem determinado no nosso coração, meu Deus, que ainda há uma esperança. Por isso aqui está o teu servo, Deus. Venha repreender todo sentimento de fracasso, venha repreender todo sentimento ao contrário, Pai, renovando a esperança, renovando a alegria, Pai. Toma o teu filho pelas tuas mãos, concretiza a tua obra, Senhor, porque foi o Senhor que determinou, que viemos entender, Senhor, que é o Senhor que está neste negócio para nos dar vitória e fazer de nós muito mais que vencedor. Por isso, Senhor, que não seja as nossas mãos, mas que seja as tuas sobre este lugar, que seja as tuas sobre este povo. Determina a vitória e traz a grande vitória sobre cada um, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmão?